Se você sente que toda vez tem que render mais, fazer mais, buscar mais para você conseguir ter o resultado que você deseja, e mesmo assim você continua frustrada, cansada, exausta, tem alguma coisa errada aqui. E não é você que está errada. São os ajustes que você aprendeu a fazer quando você foi sendo ensinada a performar. Na nossa vida, a gente tem alguns pontos que precisam ser ajustados, que hoje já não faz mais sentido a gente continuar fazendo, porque o aprendizado que a gente tem de comportamento, ele tem que ser revisitado de vez em quando. E aqui hoje eu quero te ensinar a revisitar a maior falácia que a gente tem na nossa geração, que é aquela coisa de que para você ter resultado, você tem que ter muito esforço. Na verdade, não. Para você ter resultado, você tem que ter um esforço estratégico e inteligente que não te adoeça no processo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o processo que a gente vai entender é que o problema não é falta de disciplina, é falta de ajuste. Esse ajuste errado, ele tem um custo muito alto, que tem sido a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a integridade mental das crianças, porque se a gente está exausto, a gente corre o risco de falar umas bobagens. Você já deve ter passado por isso, naquela hora que você estava nervosa, ai, já foi. E aí você se arrepende. E aí eu brinco que são esses segundos de domínio próprio que a gente às vezes consegue ter e que deveria ter mais para você não chegar nesse ponto de explosão que pode ferir gerações futuras, porque uma pessoa ferida fere. Então, quando a gente para revisitar esses comportamentos que já não fazem mais sentido de ser replicados, não é só pela gente, é pela geração que vem. É parar em nós esse adoecimento coletivo que tem acontecido. E a época que a gente está é a melhor época de todas para fazer isso, porque justamente as pessoas estão mais atentas a comportamento, estão mais atentas à forma como se fala, às educações positivas, e isso deve ser positivo, inclusive no nosso interno. Como você conversa com você, como você se cobra, o nível de paciência que você tem nos processos de aprendizagem, porque não é fácil mudar, é simples, mas não é fácil. Tem coisas que você carrega há anos ali. E como um novo aprendizado, tem um tempo para ser feito. Então, o errado aqui é que a gente associa alta performance com fazer mais. E na verdade, nos últimos vídeos aqui você tem visto que ignorar sinais do corpo vai levar a esgotamento. Viver só na força da vontade não sustenta resultado. E o seu corpo ele vai sempre mandar um aviso antes dessa sobrecarga acontecer. Agora a pergunta é: como é que você consegue performar sem você se perder e sem você adoecer no caminho? Como que eu consigo ser estratégica para eu conseguir ajustar isso? O primeiro ponto é justamente isso: fazer melhor, fazer de forma estratégica. E o que eu quero te dar aqui de insight é que cada pessoa funciona de um jeito. Ao longo dos últimos 15 anos, eu tenho trabalhado mais fortemente com essa questão do comportamento, do porquê das dores. E se você fuçar aqui no meu canal, nos vídeos que eu já coloquei, nas aulas ao vivo que eu já dei, que tem lá uma pasta só de ao vivo que você pode ir lá olhar, que está muito recheada de conteúdo prático possível para você ter uma vida mais tranquila. Eu tenho trabalhado, tenho entendido que cada temperamento, o tempero de cada um, aquilo que torna a pessoa única, faz diferença nos ajustes e nas estratégias. Então, se você sabe quem você é dentro de um temperamento humano, o que seria um temperamento? Fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. Tem alguns deles que são focados em resultado, alguns que são focados em pessoas. Tem alguns que têm uma reação mais lenta, não quer dizer que é lerdo, mas uma reação mais lenta focada em risco calculado e excelência, e o outro é focado em velocidade, desafio e prazer. Então, quando você entende quem você é, já começa a ficar mais fácil. Eu vou falar do meu temperamento. Eu sou melancólica com sanguíneo. Melancólico é o primário, sanguíneo é o secundário. O primário é aquele que é a maior parte de quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa que é muito focada em segurança, gosta de aprofundamento de dados. Vocês sabem muito bem disso, eu não trago conteúdo raso aqui. Gosta de ter fidelidade, então tem aquela coisa de que quando coloca para fazer, quando alguém fala eu vou te ajudar, vai até o final.
tem isso muito do território, de proteger o território, as pessoas que estão dentro. Me sinto melhor quando eu reabasteço a minha energia no silêncio, porque eu preciso desse aprofundado, olhar para o profundo, entender como eu tô, entender os sentimentos, passar por aquele momento fossa, quando alguma coisa acontece, dar um timing para voltar, tipo o Fênix mesmo. Aprofunda, entende, metaboliza e volta. Se eu não faço esse processo quando alguma coisa não sai como eu gostaria, eu não consigo evoluir. Entende? Não é a mesma coisa de que falar que eu tô lambendo a ferida e que eu tô ficando parada. É um processo diferente. Um colérico, por exemplo, ele vai olhar isso e vai falar, af, que badernada, que coisa mais ridícula. Ele já quer resultado rápido, ele é focado em resultado, em velocidade. É o mais rápido de todos e é o mais focado em resultado, menos focado em pessoas. Então, pode acontecer, caso a pessoa não esteja focando no autocuidado, dela ser um rolo compressor e passar por cima de todo mundo e ser tida como grossa. Então, muitas vezes, até a forma como a gente se posiciona tem que entender que tá bom, eu tenho essa característica, mas eu não vou usar isso de bengala. Eu tenho a característica de ser focada em perfeccionismo, em ser focada em excelência, mas eu não posso deixar de render por medo de crítica. Entende? O sanguíneo, meu secundário, ele vai trazer um pouco mais de movimento, um pouco mais de leveza, porque ele é focado em liberdade, em novidade, em detalhe belo. Então não adianta entregar de qualquer jeito, tem que ter uma roupagem diferente, tem que ter um tchan. E eu preciso de, nessa estrutura do meu jeito, eu preciso de uma rotina, um esqueleto com pontos de liberdade. Por isso que eu me dou tão bem, por um exemplo, trabalhando em hospital. Aquela pressão de sei quando eu entro, sei quando eu saio, o recheio é um caos. Então eu me performava muito bem nessa época de UTI, emergência, enfermaria, por quê? Porque isso é do meu jeito. Saber ter segurança das coisas. Então eu sei que eu tenho que passar por esse item durante a noite. O que acontece, que horas que eu vou fazer, não importa. O que importa é que a entrega será feita. Entende? No consultório, entra a mesma coisa. Eu sei que horas eu começo e que horas eu termino. Eu sei que eu tenho tantos pacientes para dar conta. Se eu vou tirar um dia inteiro para descansar, ou se eu vou trabalhar todos os dias que nem uma louca, eu que vou decidir. Tem dias que eu preciso parar, que preciso fechar meio período para descansar. Por quê? Fim de semana foi corrido, porque teve alguma eventualidade. Entende? Então, essa estratégia, ela tem que ser moldada a quem você é. Não você pegar uma estratégia que funciona para alguém e enfiar goela abaixo para você. Isso vai te adoecer. Então, o primeiro ponto de como não se perder e não se adoecer nesse processo de alta performance é o quê? Entender primeiro quem você é, depois entender o que esse temperamento precisa e terceiro, entender como você se reenergiza. Um quarto ponto que eu acho muito importante é entender a sua linguagem do amor. Ai, Camila, aquele livro do Gary Chapman que fala sobre as 5 linguagens, esse mesmo. Por quê? Não é só como você reconhece amor. Ai, porque eu reconheço quando alguém me elogia, porque eu reconheço quando alguém me dá um presentinho, falou que lembrou de mim. Ai, quando alguém faz algo por mim, né, um ato de serviço, quando alguém tem a parte do toque, do abraço, do carinho, do cuidado físico, esse touch, ou quando a gente tem tempo de qualidade. Não é só como você percebe, mas é o seu combustível interno. Quando você junta temperamento, quando você junta a linguagem de amor interna, você cria os seus inegociáveis, que isso é uma bandeira que eu defendo há anos e que de verdade salvou meu pós-parto. Então, quando a gente entende o que é inegociável pra gente, então, por exemplo, para eu sentir que meu dia começou, eu preciso tomar banho de manhã e eu preciso me arrumar. Ah, mas você vai ficar em casa, não importa, é por mim. Eu preciso de silêncio. A leitura, para mim, eu ia procurar um livro aqui, mas os meus livros eu deixei lá na biblioteca que eu tenho aqui no consultório. O livro, para mim, também é uma forma, né, da leitura de abaixar a velocidade do meu pensamento, porque como melancólica eu vivo muito no meu mental. Eu imagino muito, eu penso muito, causa consequência, o que vai acontecer, o que não vai. Isso facilita muito no meu trabalho. Mas se eu não reduzo essa velocidade, de noite eu vou ter insônia. Porque o pensamento aprendeu a entrar nesse modo de velocidade constante. Quando você lê, a tua mente baixa para a velocidade de leitura. Por isso que ler à noite dá sono, caso você não sabia. Me coloca aqui nos comentários, você sabia que ler dá sono por causa disso? Porque você finalmente reduziu a tua velocidade de pensamento. Então, quando eu começo a me perceber e entender o que para mim faz sentido, eu percebo, por exemplo, que a minha linguagem
também é primária e secundária, tá? A minha linguagem principal de amor, ela é tempo de qualidade com toque físico. Então, massagens, fazer um banho no escuro, fazer um momento ali de cabeleireiro, tirar um dia para mim, sabe, manicure, cabeleireiro, sobrancelha, para me cuidar, isso faz muito sentido. Eu consigo ter esse tempo enorme todos os dias? Não. Então, dentro dos inegociáveis, aqui eu deixo de tarefa para você fazer uma lista de coisas de 5 a 10 minutos que podem te dar esse restart, que eu chamo de cinquentinha no tanque, que é aquele resgate só para você sair da reserva, para você conseguir ter um momento um pouquinho mais de respirar e de render, e você ter realmente o tanque cheio. Então, saída da reserva, que é o cinquentinha no tanque, e tanque cheio. Tanque cheio são coisas de mais de 1 hora, coisas que você vai demorar para fazer. Então, uma ida no salão, um passeio no parque, alguma coisa mais extensa. Comece a se observar e entenda o que para você faz sentido. Aí, que hora que eu te peço? Coloca aqui nos comentários uma coisa que você faz que te ajuda no cinquentinha no tanque e uma coisa que você faz que seria esse tanque cheio. Porque isso vai ajustar muito como você se sente. E você sentindo bem, você performa melhor. Você sentindo bem, os seus conflitos internos, eles são menores. Ai, mas ainda tem os boletos para pagar, ainda tem os problemas que eu tenho que resolver. Certo, mas você vai estar melhor para resolver isso. A tua paz, a tua sanidade mental vai estar melhor. E isso faz diferença na resposta da resolução de problema. Pode perceber, quando você está num dia que você acordou atrasada, que você chutou o cachorro logo de manhã, que já está no caos, você não consegue performar da mesma forma. Tudo te irrita, tudo te drena energia, tudo te faz patinar. Agora, quando você acorda nos seus termos, você consegue fazer esses momentos pocketzinhos ali do cinquentinha no tanque para você ficar bem, o seu dia muda e quem está em volta de você também muda. E isso é estratégia. Não adianta você ter uma lista infinita de coisas para fazer se você não tem energia para sair do lugar. Entende? E tem mais 3 pilares fundamentais que eu queria trazer aqui para você. Não só do seu interno, como você tá, mas de coisas para fazer, tá? Então, primeira coisa, energia antes de produtividade. Que entra isso que eu acabei de falar. Então, como você está rendendo, como você está dormindo, como você está absorvendo essa base, né? Como que você está na tua energia. Porque se você está com uma energia em alta, você performa melhor. O seu sono, sua alimentação e seu emocional são melhores. É uma base inegociável ter um ritmo de vida coerente. Não adianta você correr o tempo todo se você não tem tempo para descansar. Até o carro para manutenção. Por que você não vai parar, amiga? Segunda, consciência antes de esforço. Antes de você começar a correr e performar, para olhar o que você tem que fazer. Cria uma estratégia. O que é imprescindível que eu faça hoje? Item. O que não pode virar o dia sem eu resolver. Esse é o item de maior impacto. E mais 2 itens, então um de impacto, 2 itens secundários que seria importante você fazer, mas caso não dê, você pode deixar para o dia seguinte. Não passa de 3 coisas no seu dia. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Tá bom, mas 3 prioridades. Porque vai ter eventualidade, vai ter problema, vai acontecer alguma coisa, isso é da vida. Os imprevistos acontecem, são imprevistos, aí você não tem como prevenir. Mas você pode antecipar o caos. Gerenciamento de caos é estratégia. Você sabendo quais são os 3 principais, o restante você reorganiza, tá? E a terceira parte, que é muito importante, ritmo antes de intensidade. Ser coerente, ser disciplinado, não é fazer tudo perfeito todos os dias, é saber para onde voltar. Não deu certo hoje? Qual foi a prioridade que eu consegui fazer? Ótimo. Cara, não consegui fazer nem essas 3. Ajusta a sua organização para dar conta. É estratégia, é teste. Você vai pegando o seu próprio ritmo. Então, é ritmo antes de intensidade. Não adianta você sair acelerando a 200 por hora se você tem um pneu furado. Você só vai acabar com o teu carro. Você vai se machucar, tá? Então, o corpo, ele funciona por ciclos. Em outono, não é a mesma performance que no verão. E os próximos vídeos eu vou falar justamente sobre isso, como a estação do ano influencia no nosso corpo, influencia na imunidade, influencia nessa energia, influencia no quanto a gente tem que ter de cuidado para performar bem. Porque nos trabalhos que a gente exerce, nem sempre eles dão essa oportunidade ou você tem a possibilidade de ajustar ritmo. Mas você pode ajustar esse ritmo numa outra forma para que você supra essa necessidade de uma forma que não te adoeça.
tá? Então, o corpo funcionando em ciclos, você consegue entender melhor o que ele está te falando. E você não foi feita para performar o máximo o tempo todo, você precisa dessa pausa. E quando você ignora, você tem uma parada forçada, tá? Ou você aprende, pega essa frase aqui. Ou você aprende a respeitar o ritmo do seu corpo, ou ele vai impor esse ritmo para você, quer você queira, quer não. Isso fica muito evidente na troca de estação, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar com a série de outono. Eu gosto muito de trazer para vocês essa consciência do que o corpo fala, como ele fala e como ele te dá esses sinais. E no outono tem uma série de doenças e coisas que acontecem no nosso corpo que a gente pode prevenir, inclusive a tua alta performance, certo? Se esse vídeo fez sentido, já segue aqui o canal, já curte também e compartilha com as suas amigas, porque vai fazer muita diferença, não só para elas, mas também para a família dessas pessoas. Porque quando uma pessoa da família está doente, todo mundo adoece junto. Quando uma pessoa consegue melhorar, subir esse nível, todos sobem junto. Então a gente vai fazendo aquela corrente do bem. Todo mundo melhorando um pouquinho, a nossa sociedade fica mais saudável, mais plena, mais tranquila, sem tanto adoecimento, que esse é o meu lema. A gente pode ter uma vida prática e possível com coisas fáceis de fazer, certo? Muito obrigada pelo seu tempo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!